Olá, você está no canal Paçoca com Cebola e a nossa conversa política de hoje é com o coronel Luiz Rodrigo Larsson Carstens, que é presidente do Conselho de Administração lá do Clube da Associação dos Oficiais do Paraná. Como você já deve ter notado, há um embate entre o governo do Paraná e também os policiais militares e policiais civis. Eles reclamam que o governo só ofereceu 3% de reajuste nos salários, e é um salário que já veio defasado de muitos anos. Mas não é só, eles reclamam também de falta de equipamento e, principalmente, de falta de efetivo. Muita gente está se aposentando da Polícia Militar e não está havendo uma recomposição no mesmo patamar, ou seja, está faltando policial. Na última semana, houve uma mudança na Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Deixou o cargo o secretário Rômulo e assumiu o secretário Wagner Mesquita, que estava no Detran. Espera-se com isso que haja uma mudança de comportamento entre o governo e também os policiais, que haja mais diálogo. E é sobre isso que nós vamos falar com o coronel Luiz Rodrigo. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, colocar lá o seu dedinho no sininho para ativar as notificações. Coronel, houve um movimento desde o começo do ano em que havia muita disputa entre o governo do Estado, os policiais reivindicando um reajuste maior do que os 3% anunciados pelo governo, e o governo dizendo que não tinha dinheiro, fez algumas movimentações, mas o que a gente percebeu na sequência é que houve vários protestos em diversas cidades com relação ao governo. Agora, recentemente, ele trocou o comando da Secretaria de Segurança do Paraná, possivelmente para que se inicie um novo diálogo. É esse o entendimento do senhor, coronel? Eu acredito que a melhor forma de encaminharmos as questões internas que envolvem os órgãos de segurança pública, eu falo notadamente com base na experiência vivenciada na Polícia Militar do Paraná, é por meio do diálogo. Nós temos que levar os anseios ao governo e as portas têm que estar abertas para nos ouvir e para que a gente possa dar os encaminhamentos. Sabemos que nem tudo é possível ou execuível dentro de um calendário apertado, mas o que às vezes nos deixa inquietos é exatamente não poder expressarmos os problemas que nós estamos verificando e que certamente repercutem na qualidade dos serviços prestados a quem é destinado, que é a população paranaense. Que tipo de problemas que vocês vêm identificando? Olha, vamos colocar como uma questão remuneratória que ela ganhou bastante peso recentemente por conta de uma elevada expectativa de toda a Polícia Militar, do pessoal ativo, inativos e pensionistas, em relação à perspectiva de ter um acréscimo efetivo na nossa remuneração, tendo em vista que nós estamos acompanhando um processo inflacionário que está nos preocupando, há uma perda do poder aquisitivo, os custos de vida, notadamente dos insumos básicos, como energia, água, telefonia, combustível, gás e outros alimentos, enfim, tudo isso está acompanhando para e passo aí a evolução dos preços, né, dessas altas inflacionárias, mas os salários permaneceram até então estacionados. Então, por conta disso, criou-se uma expectativa de que tivéssemos um bom avanço nessas recentes discussões e que foi criado até um grupo de estudo com bastante perspectivas, assim, até otimistas, de chegarmos a uma conclusão aceitável para todos, mas ao final das contas houve até uma certa decepção, alguns graus hierárquicos tiveram efetivamente, não tiveram avanços, foram pífios, né? E essa questão ainda ficou mal resolvida. É preciso, há uma intenção do governo, e digo isso porque ontem fomos
convocados para conversar novamente sobre várias questões que estão represadas, algumas com maior ou menor repercussão financeira, eu diria assim, e que das quais uma delas, essa questão remuneratória, que ela não está bem resolvida, não ficou bem encaminhada, e nós temos uma expectativa de poder rever isso. Existem outras questões que envolvem a preocupação dos policiais militares, dos militares estaduais, melhor dizendo, constitucionalmente são militares estaduais, que diz respeito aí à questão da gestão da carreira. Nós tivemos algumas modificações aí havidas no ano de 2000, e notadamente a mais recente em 2018, e que tirou a perspectiva dos nossos soldados fazerem um concurso aí, demonstrando conhecimento pelo critério do mérito, do esforço pessoal, e lograr uma graduação de cabo, que é o primeiro arranque dele. E isso foi tirado porque entenderam naquela ocasião, em 2018, que todos deveriam ser promovidos pelo critério de antiguidade. E a nossa carreira militar é uma carreira que contempla o mérito e também contempla a antiguidade. Eu diria que numa proporção razoável, 50% para cada lado estaria muito bom. Essas demandas que estão lá de trás, elas repercutem no dia de hoje. Elas somam a tantas outras. Isso vai gerando pressão no sistema. Então, o que nós defendemos? O policial, para prestar um bom serviço aí da sua casa, com segurança, a segurança de Estado, para prestar um bom serviço à comunidade, alguém tem que estar olhando o lado dele. É a questão da remuneração, é a questão da saúde, é a questão da carreira, porque sabemos, acompanhamos, vivenciamos o quanto é o risco hoje na atividade de quem está na linha de frente. E o policial militar, o bombeiro militar, estão efetivamente na linha de frente, defendendo o Estado, está presente na maioria dos municípios, quase todos os municípios do Paraná, e é o primeiro contato da população, especialmente daqueles que não têm muito acesso aos demais serviços públicos. A Polícia Militar é uma instituição que ela não dorme, é uma atividade ininterrupta, ela está sempre ali pronta para atender. Muitas vezes não é nem da nossa atividade, mas nós damos o encaminhamento. Às vezes um policial, um bombeiro militar, ele além de ser um policial propriamente dito, um bombeiro, ele acaba sendo um psicólogo, um orientador, eu falo assim, exagerando, um pastor ou um padre que dá a orientação, que dá os encaminhamentos, é um assistente social, ele é um pouco de tudo, daquilo que às vezes não tão bem funciona nas atividades públicas e na sociedade. Em termos de Brasil, como é que está a remuneração do policial militar no Paraná? Ele é equivalente aos outros estados? Em que pé que está, Coronel? Olha, eu diria que é difícil estabelecer uma comparação, porque essas oscilações gráficas nas remunerações, elas oscilam periodicamente. Mas eu diria o seguinte, que nós temos possibilidade de avançarmos, considerando que, em especial, que o Estado do Paraná, apesar de todas as suas obrigações públicas e obrigações com a sociedade paranaense, ele hoje está aí batendo aí o quinto PIB já, mais ou menos, a situação estável. É um Estado que continua sempre pujante, é um Estado que tem atraído desenvolvimento, ele tem uma série de fatores favoráveis para prestar cada vez mais e melhores serviços à sociedade. A finalidade do Estado é exatamente essa, não é manter os serviços essenciais com altíssima qualidade, para até desonerar. No plano ideal seria que uma segurança pública efetiva e bem realizada em proveito da sociedade desoneraria pessoas de pagar serviços particulares de segurança. Uma educação pública de primeira qualidade desonera um pouco os pais de ter que pagar uma escola particular e vai por aí fora. Na saúde é a mesma coisa. Então, o plano ideal, uma meta ideal, seria isso, que a atividade pública, na sua essência, ela funcionasse e muito bem em todas essas áreas que são essenciais de Estado.
Em relação ao novo secretário, eu sei que no Paraná há uma defasagem muito grande de efetivo militar. As pessoas, o pessoal vai se aposentando e não está sendo reposto esse quadro no mesmo, digamos assim, nos mesmos números das aposentadorias. Obviamente, isso impacta no serviço, porque as escalas ficam mais apertadas, há um excesso maior de trabalho, e aí, somado a isso, a questão da remuneração, que já faz um bom tempo que não há um reajuste adequado, o senhor percebe que há uma vontade do governo de resolver isso ou isso vai ficar para o próximo governo? Olha, eu diria que a nossa resposta está acima dessa percepção. Ela é uma necessidade da sociedade. A segurança pública e atividade, vamos colocar sempre no plano da Polícia Militar, que eu posso falar com maior propriedade. Sim. É uma atividade essencial de Estado, porque pela sua capilaridade, pela sua atividade ininterrupta, pela sua forma de agir preventivamente, e isso acreditamos que se ela for eficiente e eficaz na sua prevenção e tendo os meios necessários, ela vai diminuir a repressão após o cometimento do crime, que desencadeia uma série de custos agregados ao Estado, que envolve justiça, órgãos de justiça, que envolve defensorias, que envolve polícia penal, que envolve o sistema prisional, que envolve alimentação, que envolve um monte de coisas. Então, todo investimento possível na atividade preventiva, eu diria que, se colocarmos na balança, lá na frente vai ser menos oneroso para a sociedade que é administrada pelo governo do Estado. Seus recursos, seus tributos são administrados pelo Estado. Então, adiar o recompletamento do efetivo é causar um problema um pouco mais à frente, é transferir o problema à frente. Nós nos preocupamos porque, ao mesmo tempo que é um dever do Estado, é um direito do cidadão ter visibilidade, conhecer, enxergar de relance a atividade de segurança pública na sua cidade, no seu bairro, enfim, onde ele reside. Isso lhe dá segurança para sair de casa, para deixar sua família, para ir trabalhar, enfim, voltar para casa sem ser molestado, sem ser agredido ou vítima de algum crime. Então, é necessário. Nós nos preocupamos porque defasou o efetivo num patamar preocupante e isso acaba por onerar os militares, policiais e bombeiros que estão na atividade, por conta que a sociedade cresce, a população paranaense cresce, os problemas das cidades crescem, os problemas sociais mal resolvidos, ou aqueles que não tiveram uma política pública sistêmica e continuada, tendem a repercutir na segurança pública, então acaba onerando o sistema como um todo. Eu vejo que esse enfrentamento tem que existir para dar sustentação e uma sensação de segurança à população paranaense. E você me perguntou da troca do secretário. Isso. Voltou o diálogo? Vocês estão conseguindo conversar? Nós acreditamos que, sem fazer críticas, que não é o caso, mas chegou o momento da gestão anterior que as decisões ou os encaminhamentos, sejam por questões circunstanciais ou pessoais, já não estavam tramitando com a devida prioridade, vamos dizer assim, de cada corporação policial do Estado. Hoje, nós acreditamos que o grande investimento do novo secretário, o delegado Mesquita, é exatamente nesse aspecto. Aumentar o nível de diálogo com as polícias para buscar a integração entre as polícias, isso visando racionalizar esforços, otimizar recursos, enfim, discutir problemas, antecipando questões que chegam ao conhecimento, as informações chegam sempre primeiro
em um ambiente de governo. É normal que isso aconteça, existem vários mecanismos para isso, e é preciso que as portas estejam abertas sempre ao diálogo. Enquanto, quando se fecha uma porta, ampliando o problema, lá na linha de frente, quem vai pagar essa conta é o cidadão. Então, o cidadão acaba sendo onerado por falta de um trabalho mais qualificado, mais presente, com melhor resultado, e que lhe proporcione efetivamente a segurança que ele tem o direito. Dá para dizer, então, para os policiais militares que há uma luz aí no fim do túnel, que não seja um trem vindo de lá para cá? Eu diria que sim. Eu diria que há uma... o ser humano aprende pelos seus erros e pelas suas, às vezes, pelas suas resistências, seja problemas culturais, pessoais, enfim. E observou-se que é preciso modificar esse panorama, porque o passivo já está aí para ser administrado. E o passivo, ele envolve esse déficit de efetivo, ele envolve questões estruturantes das polícias, e notadamente eu falo da polícia militar, e são questões que precisam ser enfrentadas. Porque é natural que, se não enfrentar agora, vai se somar daqui a pouco mais um problema, e mais outro problema, e a soma de todos esses problemas culmina normalmente numa insatisfação, numa inquietação, e às vezes tem manifestação aí inadvertidas por aí que foge os princípios da nossa formação de valores, que é a hierarquia e a disciplina. O senhor acha que, falando nisso, o senhor acha que houve um rompimento de hierarquia nessas manifestações que ocorreram? Olha, observou-se alguns casos isolados, mas eu acredito que os órgãos de controle interno da Polícia Militar, no caso, no que tange a Polícia Militar, devem ter tomado as medidas de ofício, né, para tentar aí apurar, individualizar condutas e aplicar as responsabilizações se forem efetivamente, se forem comprovadas, né? Então, a corporação ela tem instrumentos legais para isso. Nós não podemos. Ao policial militar, ao militar estadual, é vedado manifestações estando em atividade e estando de forma agressiva e que possa macular esses valores. Hierarquia e disciplina em todos os níveis. Nós não estamos falando só no ambiente interno da corporação. Porque hierarquia e disciplina ela transcende a própria corporação e ela envolve órgãos e autoridades de outros poderes. Então, isso faz parte da formação militar. Mas há, sim, formas possíveis e justas de serem reivindicados aquilo que é de direito. O desgaste todo que foi colocado, e a sociedade observou, é devido a esse distanciamento do diálogo, de providências que ficaram represadas e que acumularam-se ao longo dos anos e que é preciso reverter isso. Nós temos que fazer o enfrentamento disso. Perfeito. Coronel, muito obrigado pela entrevista. Tá? O blog está sempre à disposição. Tá? E foi um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Nos colocamos à disposição para eventuais outros debates e torcemos aí por dias de calmaria, que a razão e a serenidade prevaleça nessa nova composição da CESP e que a gente possa realmente caminhar juntos, encontrar soluções aceitáveis e para todos os lados, né, que fique bom para o Estado, que representa a sociedade, e para os órgãos de segurança pública, notadamente a Polícia Militar do Paraná, pelos seus grandes feitos históricos ao longo desses 168 anos de existência. Muito obrigado. Valeu, obrigado, coronel. Um abraço. Um abraço, obrigado.